você tá indo, filho? Volta, volta. Cadê? Filho Marius. Filho Marius. Filho. Filho Marius. Ele tava tão molizinho hoje de tarde que eu já tava com medo. E aí, com o papai? Quem é você, Raíssa Inocêncio? Eu me chamo Raíza Inocêncio, eu sou do Ceará, eu fiz graduação em filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e também teoria e fundamentação na Escola Parque Lage. E aí depois eu fiz mestrado em filosofia na Universidade de Toulouse, junto com a Universidade de Coimbra, e também um doutorado. A minha pesquisa na filosofia sempre foi em torno da figura da deusa grego-romana Vênus e como essa figura mítica ela é usada e abusada na dominação masculina, desde a caça às bruxas até a colonização. E o ponto máximo da minha tomada de consciência enquanto mulher racializada, que a gente chama na França de transfuga de classe, né? Eu venho de uma classe e fui acedendo outras classes como da elite universitária e também ativista e também artista, foi quando eu encontrei o caso da Sarah Bartman, né? Que é a Vênus Hottentote. E esse é o caso máximo da minha pesquisa. Eu também faço a performance dos banhos, e eu também sou ativista. Explica pra gente, por favor, como são as suas performances dos banhos. Quando eu estudei no Parque Lage, o meu trabalho final de curso foi fazer uma obra em que eu trouxesse hábito, ou uma performance, mas eu penso também em ritual e cotidiano. E eu decidi fazer um banho pela desmilitarização da polícia militar. Isso foi em 2010. E ao longo dos anos eu fazia tanto para a questão da violência contra as mulheres, quanto pelo empoderamento, a questão do cuidado, sempre pedindo o fim da PM. Só que aí em 2020 veio a pandemia e no contexto da pandemia, muitos amigos, e nomeadamente a minha prima, que é médica, ela me pede para fazer um banho, um banho de garrafa, né? E aí, nesse momento, eu começo a tomar consciência da questão da espiritualidade, da pesquisa, de como a gente, na verdade, não estou só representando uma obra de arte em performance. Eu estou vivendo, eu estou trazendo uma estratégia, uma maneira, o que eu chamo de defesa e cura da ferida colonial, que é, né? E aí, a partir de 2020, os banhos se tornam rituais de cura e defesa e proteção. E aí, nesse sentido, eu vou me inspirar, vou pesquisar, vou me entregar nas tradições afro-ameríndias brasileiras, como, por exemplo, o candomblé, a ubanda, mas também as rezadeiras nordestinas, né, que são mulheres mais velhas do bairro, da comunidade, em que fazem rezas. No sul do Brasil a gente chama benzedeira. E aí, o que acontece nesses banhos, especialmente nesses, por exemplo, vamos agora falar mais desses banhos que você tem feito a partir de 2020. O que o espectador que chega vai ver a sua performance, ou como quiser ser chamado, poderia ser chamado ritual. O que acontece? Perfeito. Então, tem duas maneiras, tem duas possibilidades da situação acontecer. A primeira é enquanto performance,
que aí eu já chego, entre aspas, preparada com todos os ingredientes e um público definido, e aí eu faço um banho, né? Ou na rua, ou em situação de galeria de arte, universidade, etc. E a segunda, que eu acho mais interessante de explicar aqui, que é no o formato de oficina, que eu pego por exemplo, 10, 12 pessoas e com cada pessoa eu vou desenvolver um banho individual, mas em coletivo. E aí nisso eu desenvolvo algumas atividades sensoriais. Por exemplo, atividade de escuta, em que a pessoa vai escutar uma concha do mar, atividade de cheiro, em que a pessoa, por exemplo, cada oficina é uma oficina diferente em que eu vou escolher cheiros diferentes, mas assim, a última que eu fiz no Rio, no Hélio Oiticica, eu peguei um cheiro de lavanda para lembrar da minha avó e peguei um cheiro de bembê do meu filho para lembrar das crianças, ou seja, um cheiro que remete à ancestralidade, mas também um cheiro que remete ao futuro. E aí eu vou fazendo uma seleção de cheiros em que a gente ativa. E também, além da escuta e do cheiro e do toque, porque você a cada cheiro e a cada objeto de escuta você toca também, eu faço atividades de escrita, em que a gente vai escrever qual é a sua ferida colonial, o que te fere no cotidiano em termos de violência ordinária e o que te protege, qual é o seu amuleto no formato de palavra. E aí, normalmente, tem duas possibilidades. A primeira, a gente queima a ferida. E a segunda, ou a pessoa guarda na carteira ou a pessoa planta. Então, se eu faço, por exemplo, na Espanha, eu fiz um festival do lado do rio e aí a gente plantou o papel. Mas, se a pessoa quiser, no Senegal, por exemplo, as pessoas guardaram na carteira como se fosse um amuleto. E aí é nisso que fica o jogo entre ritual e obra de arte e objeto pessoal que eu tento desenvolver nessas atividades. No final, eu disponho as ervas de banho. Para quem não sabe, no Brasil, os banhos não é só banho de tomar ducha, é também uma preparação. Você amassa as ervas, você prepara a água. Tem erva que é água fervida, tem erva que é água fria. Então, cada erva a gente desenvolve. E aí depende da situação também que eu vou escolher as ervas. Por exemplo, a última no Rio era aniversário de Yansan. Então, eu comprei flores vermelhas. Eu falei mais de, por exemplo, a aroeira, que é uma erva da guerra. Yansan é uma divindade afro-brasileira associada, ela é uma divindade guerreira. Então, aí eu pensei mais em ervas associadas à defesa e à proteção. Mas se a gente for pensar no amor, aí são outras ervas. E cada sentimento, cada situação a gente pesquisa, mas também se entrega na tradição. Europa, por exemplo, é muito tomilho, é alecrim, ai meu Deus, eu esqueci, romarrã. Tomilho, alecrim, manjericão. Então aqui, a tradição daqui da França, e existe muito o uso do manjericão, do alecrim para defumar a casa. E aí, nisso eu faço, para cada situação, para cada encontro, eu faço um uso específico, uma escolha específica das ervas. E muito obrigada. E para finalizar, Raíssa, você poderia comentar um pouco como a sua pesquisa acadêmica na filosofia se relaciona com esse trabalho artístico, performático? Eu acho que tem duas iniciativas que são bem importantes. A primeira é a vulgarização da pesquisa para que a gente possa ocupar espaços. Ou seja, ocupar espaços na mídia, ocupar espaços na educação, que seja para a juventude, que seja para a universidade. Essa é a iniciativa principal. E a segunda iniciativa, que eu acho que é a que eu encontrei
dentro da minha pesquisa acadêmica e da prática artística é a de tradução da cultura, das obras, da literatura afro-ameríndia brasileira para o público com texto europeu. Tem 2 textos meus que vão sair na Alemanha, tem um livro que vai sair na França e outras participações que eu já tive na França, em que eu explico explicitamente que a descolonização, ela é também a gente parar de pensar que a Europa é o centro e começar a enxergar, abrir, entender que outros saberes, outras epistemologias, não são só outras, elas existem. Então, meu trabalho de tradutora cultural não é só para vulgarizar a pesquisa, mas é também para ocupar espaços no sentido de a gente está trazendo um saber que foi reprimido, que foi perseguido, que foi... E não somente há séculos atrás, até hoje, né, a gente tem como fala, uma luta para que a gente possa dizer, não, não a vida não é só material, a vida não é só individualista, a gente tem uma outra herança, uma outra ancestralidade, que não é só de capitalização do ser humano, né? Que é isso. Eu acho que deu para resumir. Obrigada. Muito obrigada. Foi ótimo, foi ótimo.